Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para narrar uma história macabra. Era tarde da noite. As ruas estavam escuras e praticamente vazias. Uma jovem saiu apressadamente de casa, colocou a coleira no seu cachorro e rapidamente entrou no carro estacionado. O carro acelerou e desapareceu na escuridão da cidade. Para a jovem fugitiva, era a noite mais feliz pela qual ela havia esperado por 4 longos anos. Hoje visitaremos Lawrence, Kansas, e aprenderemos tudo sobre a vida desta jovem mulher, entendendo o que fez daquela noite em particular a mais feliz para ela. Então, se você está interessado em descobrir mais sobre o que aconteceu, vamos começar do início e compartilhar tudo o que sabemos. A pacata cidade e a descoberta chocante. Lawrence é uma pequena cidade com população inferior a 100 mil habitantes, classificada entre as 10 melhores cidades universitárias. É um lugar maravilhoso para se viver, com atividade criminal baixíssima. No entanto, este incidente perturbou completamente a paz da cidade. Em 15 de janeiro de 2014, um jovem entrou em contato com o departamento de polícia local para relatar um barulho suspeito e perturbador na casa de seu vizinho. Oficiais foram enviados ao endereço fornecido, mas ninguém atendeu a porta e a casa estava vazia. Eles inspecionaram a área ao redor e, através do vidro da porta dos fundos, avistaram uma silhueta que se assemelhava a uma pessoa deitada. Uma vez dentro, a polícia confirmou que não era um engano. A silhueta de fato revelou-se ser uma pessoa no chão da sala de estar. Eles se depararam com uma cena horrível. Um homem de meia idade jazia em uma poça de sangue seco. Suas mãos estavam amarradas e sua garganta havia sido cortada tão profundamente que ele estava quase decapitado. O que era apenas uma verificação de rotina transformou-se em uma investigação criminal, cujos motivos precisavam ser determinados. A identidade do falecido foi rapidamente estabelecida. Era Harold Sasko, um empresário local de 52 anos, dono de uma rede de pizzarias. Como viveu Harold Sasko? Harold nasceu em 11 de setembro de 1961 na Flórida e era o 10º filho de 12 outros em sua família. Seus parentes o descreviam como uma pessoa responsável e organizada, sempre líder em tudo. Harold trabalhou duro desde os 14 anos, sonhando em se tornar um empresário de sucesso e ter seu próprio negócio. Após estudar por cerca de 2 anos na faculdade em Oklahoma, Harold trabalhou como administrador em uma rede de pizzarias no Texas, onde aprendeu sobre gestão e conseguiu economizar dinheiro para alcançar seus objetivos. Na década de 1990, a família Sasko mudou-se para o Kansas. Lá, o empreendedor Harold abriu sua própria pizzaria. O negócio foi bem sucedido e, em pouco tempo, o Sr. Sasko abriu outra pizzaria em Topeka e uma em Lawrence. Mas quem poderia ter feito isso com um respeitável homem? Ou será que Harold tinha um lado obscuro em sua personalidade que justificava o que aconteceu com ele? Os investigadores rapidamente estabeleceram que Harold Sasko estava morando com Sarah McLean, de 19 anos, nos últimos anos. No entanto, ela não foi encontrada em casa e poderia ter sido a segunda vítima de um brutal ataque por um criminoso misterioso. Sarah poderia ter sido a última pessoa a ver Harold vivo, mas a garota havia desaparecido. Para encontrar a mulher desaparecida e desvendar o mistério do relacionamento entre um homem adulto e uma jovem mulher, os investigadores tiveram que reunir informações sobre os complicados e secretos relacionamentos que haviam sido mantidos em sigilo na casa do falecido Harold Sasko. Quem era Sarah McLean? Sarah Gonzalez McLean nasceu em 1994 em Topeka, Kansas. Ela era uma criança normal, enérgica, alegre, doce e sorridente. A menina se interessava por tudo que era novo e tentava novos hobbies sem medo. Em seus anos de adolescência, ela enfrentou o assédio de um vizinho e seu estado mental ficou abalado. Sarah ficou muito assustada com o comportamento agressivo do homem adulto. Ela se sentia impotente. Durante esse período, as disputas entre seus pais se tornaram mais frequentes, o que agravou a situação em casa e teve um efeito prejudicial sobre o estado mental da menina. Ela teve que crescer cedo para tentar entender as dificuldades dos adultos, mas a psique imatura de uma adolescente não produziu o resultado desejado e Sarah começou a afogar seus problemas no álcool. Mas o vício na bebida não trouxe alívio e Sarah, tendo um colapso nervoso, quis acabar com a própria vida.
Após a tentativa, ela foi hospitalizada, onde passou por tratamento em uma clínica psiquiátrica por algum tempo. Sarah sonhava em deixar a casa dos pais, onde ela era sufocada pela atmosfera tóxica com pais que não conseguiam dividir seus bens durante o divórcio. Ela começou a economizar dinheiro para alugar um quarto e se mudar. Durante um período de desespero, Sarah conheceu um homem adulto que a acalmou e aumentou sua confiança. Esse era Harold. Ele administrava um programa de mentoria para jovens, onde conheceu Sarah, que conseguiu um emprego em um de seus restaurantes. Aos 16 anos, ela já estava atendendo pedidos no balcão da pizzaria e economizando diligentemente para realizar seu sonho. Durante esse tempo, Sarah estava bastante feliz. Ela deixou o lar odiado por um lugar onde se sentia necessária. Ela fez amigos e estabeleceu um relacionamento com Harold. Por sua vez, ele se tornou um segundo pai para ela, proporcionando o amor e a atenção que ela tanto carecia. Um dia, em uma conversa confidencial, Sarah contou honestamente a ele sobre seus problemas, o que o comoveu. Harold ofereceu a Sarah que se mudasse temporariamente para morar com ele, até que ela encontrasse uma acomodação separada. A mãe de Sarah era contra, mas a garota estava irredutível. Após se matricular na faculdade, Sarah se mudou para a casa de seu mentor, pois era uma medida forçada que Sarah acreditava que não deveria durar muito. Harold pagava por sua educação. Eles estabeleceram um relacionamento amigável e se aproximaram como pai e filha, e por muito tempo foi realmente assim. Entrevistas com vizinhos e testemunhas mostraram que Harold era um pilar de apoio para Sarah após as dificuldades que ela havia experimentado em sua família. Ela encontrou refúgio com um amigo adulto. Harold era tanto um mentor quanto um amigo para ela, apesar da diferença significativa de idade. A verdade por trás da fachada. Após a morte de Harold Sasko, a polícia precisava encontrar Sarah McLean o mais rápido possível, pois ela poderia estar em perigo. Os testes de sangue mostraram que todo o sangue pertencia ao falecido, indicando que Sarah estava viva e poderia realmente ter sido sequestrada. Durante a busca, descobriu-se que o pai biológico de Sarah havia relatado seu desaparecimento muito antes de a notícia da morte de Harold se tornar conhecida. No entanto, a polícia havia permanecido inativa, presumindo que fosse um caso de rebeldia adolescente e suas frequentes saídas de casa. Os detetives acreditavam que a jovem mulher também poderia ter sido vítima de um ataque, e a busca por ela continuou. No entanto, a investigação considerou várias teorias do ataque e crime. Uma delas era roubo. Durante a inspeção da casa, foi constatado que alguns objetos de valor e itens haviam sido roubados. Os armários estavam parcialmente esvaziados. Dinheiro e armas pertencentes a Harold também foram roubados. Havia desordem por toda parte. A maioria dos itens havia sido jogada para fora dos armários. Após compilar listas dos itens roubados, ficou claro que apenas os pertences de Sarah estavam faltando. Seu tablet, telefone e carro foram encontrados no estacionamento da casa. Para os investigadores, isso confirmava que a jovem mulher havia sido sequestrada. O cachorro de Mr. Sasko, Oliver, também desapareceu sem deixar rastros. Mas por que o sequestrador levaria o cachorro? O desaparecimento do cachorro confundiu os investigadores e eles notaram que o carro de Harold também estava ausente do estacionamento. A placa foi verificada no banco de dados e a polícia começou a buscar ativamente o carro, rastreando todas as gravações das câmeras de vigilância da cidade onde o carro poderia ter sido avistado. Eles conseguiram determinar a direção do suspeito, mas os quadros borrados não permitiram identificá-lo. Informações sobre o carro roubado com o possível criminoso foram distribuídas para postos próximos ao longo das possíveis rotas, mas nenhuma informação esclarecedora foi recebida. Enquanto esperavam por informações sobre o movimento do carro, os investigadores não perderam tempo. Eles interrogaram ativamente os amigos e conhecidos de Sarah, esperando obter mais informações sobre a coabitação incomum da jovem mulher e do homem maduro. Naquela época, Harold Sasko havia se casado 3 vezes, mas estava divorciado e morava apenas com Sarah. O fato de uma mulher de 19 anos estar morando com um homem de 52 anos como amigos era peculiar, mas nenhuma outra informação sobre o relacionamento de Sarah e Harold pôde ser obtida. Ninguém jamais os tinha visto como um casal. Sarah tinha seu próprio quarto na casa de Harold. Poderia ser que este homem maduro e bem-sucedido realmente tivesse se tornado um segundo pai e mentor para a jovem garota perdida? Realmente parecia ser o caso. Harold Sasko era visto como uma pessoa bondosa e sensível, e um benfeitor. Seus colegas também confirmaram que não havia proximidade entre o chefe e a funcionária.
A investigação estava em um impasse. Após as críticas 48 horas, Sarah McLean ainda não havia sido encontrada. Os investigadores estavam perplexos, mas continuaram sua busca pela jovem mulher. 3 dias após o início dos esforços de busca, uma ligação telefônica inesperada para a casa dos pais de Sarah virou a teoria dos detetives de cabeça para baixo. A ligação aguardada foi breve. Quem telefonou esperou por uma resposta e então desligou silenciosamente. A polícia, antecipando uma ligação do suposto sequestrador, conseguiu rastreá-la rapidamente. A localização do telefonema foi identificada como uma loja 24 horas em um posto de gasolina em Bishop, Texas. Dirigindo-se imediatamente ao local e revisando as imagens de vigilância, a polícia ficou chocada ao reconhecer uma figura feminina muito semelhante a Sarah. A mulher entrou livremente na loja, fez compras, fez a ligação e então saiu no carro de Harold. Seria possível que Sarah, quem a polícia estava procurando como vítima de um sequestro, fosse na verdade a criminosa e tivesse fugido, levando seu amado cachorro com ela? Encontrando e prendendo Sarah. Em 25 de janeiro de 2014, guardas florestais no Parque Nacional Everglades, no condado de Dade, Flórida, encontraram Sarah McLean dormindo no carro estacionado com Oliver, o cachorro do Sr. Sasko. Ao revistar o carro, foram encontradas várias facas, um machado e a pistola de Harold. Em 1º de fevereiro de 2014, após renunciar à audiência de extradição na Flórida, Sarah foi transportada de volta para o Kansas, onde os oficiais a colocaram na prisão do condado de Douglas. O carro foi apreendido e enviado para a inspeção. A análise forense confirmou que a faca ensanguentada encontrada era a arma usada na morte de Harold Sasko. Mas o que levou a um crime tão brutal? Os eventos que levaram ao crime. Durante o interrogatório de Sarah, foi revelado que o relacionamento deles inicialmente espelhava o de pai e filha. Ele cuidava dela e dizia a todos que ela era sua enteada para evitar perguntas desnecessárias. Sasko estava ciente do difícil relacionamento de Sarah com seus pais. Ele sabia que ela havia sido brutalmente agredida por um homem que a deixou com cicatrizes de queimaduras de cigarro. Ela havia tentado tirar a própria vida e foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Harold prometeu cuidar dela, mas o suposto santuário que ele permitiu que ela vivesse incluía acesso irrestrito a drogas ilícitas e álcool, além de que ele cobrava aluguel dela e ela tinha que comprar sua própria comida. Gradualmente, ele ganhou controle sobre tudo o que ela fazia. Após viverem juntos por cerca de 6 meses, Harold confessou seu amor por ela. Sarah o rejeitou, mas ele persistiu em suas investidas. Eventualmente, ele exigiu intimidade como condição para que ela ficasse com ele. Harold pegava o salário dela, afirmando que era compensação pelo que ele gastava com sua manutenção. Diariamente, ele ameaçava processá-la se ela saísse. Harold a degradava e insultava diariamente. Um dia, Harold disse a Sarah que ela não era atraente o suficiente e que os homens preferiam mulheres com figuras mais voluptuosas. Com tal aparência, ele disse para ela que nunca encontraria o amor verdadeiro e nunca seria atraente para os homens. Sarah não concordava com aquilo, mas sentiu que não tinha escolha. Ele pagou para que ela fizesse uma cirurgia no nariz e implantes nos glúteos. Após essas cirurgias, a dívida de Sarah com Harold aumentou em $10.000. Seu último contra-cheque da pizzaria havia sido de $265. Ele a humilhava e exigia submissão total. Por desespero, Sarah começou a beber álcool e usar substâncias psicotrópicas. Quando Harold exigia intimidade, se ela tentasse resistir, ele a segurava à força. Aproveitando-se do estado enfraquecido de Sarah, Harold a forçou repetidamente, e ela acabou entrando em um relacionamento com ele por insistência dele. Sarah caiu em um estado de depressão do qual buscava se esconder sob a suposta proteção de Harold. Ela se tornou cada vez mais contida e retraída. Ela sofria da síndrome da vítima e tinha medo de deixá-lo ou contar a alguém. Ela via apenas uma saída de seu confinamento moral: acabar com a vida de seu parceiro. Sabendo que se ele bebesse, ele a forçaria, ela decidiu agir. Ela adicionou pílulas para dormir trituradas à cerveja que ela havia preparado com antecedência. Após algum tempo, Harold perdeu a consciência. Sarah amarrou seus tornozelos e pulsos com abraçadeiras de plástico. Então, ela pegou uma faca de caça e infligiu um ferimento profundo em seu pescoço. Durante o interrogatório, Sarah confessou que, em um momento, ela reconsiderou sua decisão de tirar a vida dele. Mas Harold já estava sangrando, e ela sentiu que não tinha escolha, a não ser terminar o que havia começado.
Com fúria renovada, ela continuou a esfaqueá-lo no pescoço com força implacável, quase o decapitando. Então Sarah tomou um banho, arrumou seus pertences e partiu no carro de Harold, levando Oliver, o cachorro de quem ela cuidava. Primeiro ela se dirigiu para o Texas, depois para a Flórida para ver o oceano. Foi lá que os guardas florestais a detiveram. O julgamento. O julgamento pela morte de Harold Sasko começou em 5 de março de 2015, no Tribunal do Condado de Douglas. Em sua declaração de abertura, o promotor Charles Branson disse ao júri que Sarah McLean havia planejado meticulosamente o fim de Harold Sasko. O detetive Robert Brown, da polícia de Lawrence, testemunhou para a acusação, mostrando que antes do ato, Sarah McLean havia feito buscas no Google usando a frase "lugares vulneráveis no pescoço". Ela confessou ter infligido ferimentos de faca na vítima e depois cortado sua garganta. Quando o detetive perguntou por que ela acabou com a vida do Sr. Sasko, ela respondeu: "Eu queria que alguém morresse". Por causa dessas palavras, o julgamento se concentrou em sua capacidade de formar a intenção de cometer o ato. No entanto, em uma reunião privada com o juiz antes do julgamento, o promotor Charles Branson afirmou que seria inapropriado para o júri ouvir sobre o tratamento cruel de Harold Sasko para com Sarah McLean, e ele intencionalmente omitiu essa informação. Ele acreditava que os detalhes das acusações seriam inadequados na fase do julgamento, pois meramente provocariam simpatia pela ré sem qualquer evidência de apoio. Branson não queria que os anos de abuso doméstico se tornassem de conhecimento público. O advogado de defesa Carl Cornwell concordou com as restrições sobre a apresentação de evidências de tratamento cruel, que ele poderia ter introduzido no tribunal. Em vez disso, ele tentou convencer o júri de que Sarah era mentalmente instável e incapaz de compreender totalmente suas ações. Carl Cornwell argumentou que a juíza do condado de Douglas, Paula Martin, deveria enviar a acusada Sarah McLean para um hospital estadual em vez da prisão. E se uma sentença de prisão fosse decidida, sentenciá-la a 25 anos devido à sua doença mental. No entanto, o promotor David Melton criticou a representação da defesa de Sarah como uma vítima. Ele acrescentou que uma avaliação psicológica no hospital estadual, uma entidade imparcial, mostrou que McLean não atendia aos critérios para transtorno de identidade dissociativa. A juíza distrital relatou que ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, com tendências antissociais. O relatório também afirmou que Sarah McLean exagerou os sintomas de sua doença mental. Em seu discurso no tribunal, o promotor acrescentou que o crime não foi cometido por uma pequena garota doce, mas por uma criminosa metódica e previdente que o havia planejado com antecedência e intencionalmente deixado seu telefone celular para trás para evitar ser rastreada. Em sua declaração final, o promotor Melton disse que em sua carreira jurídica, ele nunca havia encontrado algo tão repreensível e brutal quanto o crime cometido contra Harold Sasko, e, portanto, a ré merecia uma sentença variando de 50 anos à prisão perpétua. Alguns crimes são tão malignos, tão horrendos que justificam uma punição mais severa, disse Melton. Ele argumentou que Sarah poderia ter escolhido um método diferente, como sufocamento, overdose ou envenenamento de Sasko, mas o fato de McLean ter penetrado forçosamente a artéria de Sasko com uma faca longa falava sobre o horror do ato. Dirigindo-se ao tribunal, o promotor enfatizou repetidamente que ela escolheu uma faca porque queria prolongar a experiência do ato e provavelmente gostou muito disso. Após considerar os argumentos, avaliações psicológicas, pedidos de parentes e cartas ao tribunal, Martin finalmente decidiu que não havia evidências para apoiar a internação em uma instalação psiquiátrica em vez da prisão, e que o ato foi cometido de maneira nojenta, bárbara e brutal. A sentença e fatos novos. A juíza do condado de Douglas, Paula Martin, sentenciou Sarah Gonzalez McLean a 50 anos de prisão. Ela deve cumprir pelo menos 50 anos antes de se tornar elegível para liberdade condicional, momento em que terá quase 70 anos de idade. Após a sentença, Sarah pediu desculpas à sua própria família e à família de Harold Sasko. Sarah apelou da sentença com base na provisão de conselho ineficaz. Enquanto isso, os advogados de defesa começaram a preparar uma petição de clemência e descobriram evidências necessárias de abuso e o lado obscuro de Harold Sasko que não haviam sido apresentadas ao júri durante o julgamento. Descobriu-se que durante a busca por Sarah, um número significativo de pistas cruciais foi negligenciado. Afinal,
A atenção da investigação estava ocupada com a investigação de um crime contra a vida, não provando abuso doméstico. Um exame do telefone de Harold Sasko confirmou que ele tinha repetidamente mostrado interesse em material explícito. Ele baixou centenas de vídeos para seu telefone e visitou sites adultos com temas doentios pelo menos 20 vezes. Ele visitou websites onde homens eram íntimos ou pareciam ser íntimos com mulheres que pareciam estar dormindo. A polícia encontrou uma câmera e pendrives em uma mesa no quarto de Sasko. Um detetive afirmou que as imagens encontradas no pendrive mostravam que Sasko e Sarah McLean eram apenas amigos que passavam tempo juntos. Os advogados de defesa não tiveram permissão para revisar os arquivos. Sarah ficou chocada e confusa quando as evidências de tratamento cruel não foram apresentadas no tribunal. Ela não desistiu de provar que no momento de acabar com a vida de seu agressor, ela não via outra maneira de se salvar. Em 20 de março de 2015, após discutir por apenas 4 horas, o júri considerou Sarah Gonzalez McLean culpada de homicídio premeditado em primeiro grau com circunstâncias agravantes, sem saber dos meses de tratamento cruel que precederam seu terrível crime. Após a descoberta, seus advogados esperavam tirá-la da prisão, convencendo o governador a perdoá-la, o que seria uma tentativa de longo prazo para corrigir o que eles consideravam uma injustiça. Uma nova sentença. Em 2021, a recém-eleita promotora distrital do condado de Douglas, Susana Valdez, fez um acordo surpreendente. A sentença de Sarah McLean foi reduzida pela metade em troca de renunciar ao direito de apelar. O caso de Sarah McLean é um dos mais confusos e recorrentes fracassos institucionais, onde, na busca pela justiça, a verdade permanece marginalizada. Mas, estranhamente, a prisão deu a Sarah uma chance de se curar. Em sua única entrevista, ela admitiu que estar presa foi o maior alívio para ela. Ela encontrou tempo para refletir sobre o que havia acontecido. Ela escreveu cartas a Deus tentando lidar com sua vergonha. Na prisão, ela treina labradores e golden retrievers para serviço em uma organização situada em Washington, Kansas. Sarah afirmou que os cães a curaram mais do que ela poderia ter imaginado. Em sua declaração, Sarah disse que desde que está na prisão, ela dedicou cada dia a se tornar melhor, não apenas para si mesma, mas para sua família e sociedade. Continuarei a garantir que tudo o que aconteceu não foi em vão, pois não sou mais a jovem mulher que se sentia desesperançada e não sabia o que fazer na cena onde a vida de Harold Sasko foi encerrada, disse ela. A palavra liberdade foi escrita na parede com sangue na cena onde a vida de Harold Sasko foi finalizada, uma palavra que os investigadores inicialmente lutaram para decifrar. Durante o interrogatório, Sarah respondeu que escreveu o que sentiu após cometer o crime. Paradoxalmente, foi na prisão que Sarah Gonzalez McLean encontrou sua liberdade. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.